vamos começar falando de reputação, né? Fala para nós um pouquinho sobre esse conceito de reputação e as suas implicações para nós e para as organizações. Perfeito. Eh, eu vou contar, um pouquinho sobre esse conceito de reputação, falando um pouco sobre qual foi o meu despertar sobre o tema. Eu lembro que eu fazia faculdade ainda de jornalismo, eu tinha uma disciplina, que é a disciplina de opinião pública. Nessa disciplina, a gente aprendia, na teoria e também na prática, quais eram os mecanismos que formavam a opinião pública. Ou seja, quais os atores sociais que influenciavam o pensamento da opinião pública. E aquilo me despertou o interesse de entender como que a opinião pública de fato é formada. Levando em consideração que hoje a gente tem mais atores sociais que influenciam na formação dessa opinião. Na época da minha faculdade não tinha tanta essa questão dos influencers, isso é bem recente, né? Mas já havia a internet, né? E eu fiquei muito interessada nessa questão sociológica, né? Como que o ser humano pensa o que pensa. Por que que ele pensa o que pensa, né? Logo, a minha reputação, ou a reputação de uma marca, que é o que o outro pensa de mim ou da minha Uhum. marca, como que eu influencio, né, essa percepção? Ou como que ela de fato é formada, esteja eu influenciando ela ou não. Então, tudo começou lá atrás com essa curiosidade de como a opinião pública ela é formada. Passam-se os anos, começo a trabalhar de fato, né, com comunicação organizacional para empresas e para lideranças. A questão da reputação, ela está sempre presente em quem trabalha com isso. E eu me deparei com a melhor definição que hoje eu entendo sobre reputação. Essa definição foi cunhada pela pesquisadora Gloria Oridi. Ela é italiana, mas reside em Paris, e de lá ela produz os seus livros, seus papers, e ela diz assim: a reputação, ela é a opinião das opiniões. Ela é o grande conjunto de opiniões que as pessoas têm, que a sociedade tem, acerca de uma marca ou de uma pessoa, seja uma pessoa, uma celebridade ou um político, enfim, né, de uma pessoa física. Se a reputação ela é a opinião das opiniões, ela é essa massa, né, condensada de opiniões, como que eu consigo influenciá-la? Esse é o grande X da questão, né? Uma vez que ela não pertence a mim, ela pertence ao outro. Então, a minha reputação, na verdade, é o que o outro pensa de mim, e não o que eu penso de mim, ou mesmo o que eu faço, né, com relação à coerência das minhas atitudes e tudo mais. E quando a gente entende que a nossa reputação ela pertence, entre aspas, ao outro e não a mim, porque ela reside na opinião do outro sobre mim, o que eu posso fazer para influenciar essa percepção acerca de mim ou da minha marca, né? Caso a gente esteja falando aqui de empresas, organizações. Aí vem a estratégia da comunicação. Como a gente sabe, a gente conhece aquele ditado, a mulher de César, ela não basta ser honesta, né? Ela precisa parecer honesta. Então, o que isso significa? Significa que eu tenho alguns princípios e valores. Eu olho para minha essência, eu faço meu diagnóstico, tanto como pessoa física quanto pessoa jurídica. Eu entendo qual que é o meu diferencial, quais são os meus pontos fortes. Só que será que as pessoas conhecem esses pontos fortes? Antes disso, será que eu estou agindo coerentemente com eles, né? Tanto quanto empresa, quanto como profissionais? Então, uma vez que eu identifiquei meus pontos fortes, eu estou agindo de acordo com eles, eu preciso comunicá-los para a sociedade, para o mercado, para que eles possam me conhecer e reconhecer por esses pontos fortes. E aí eu consigo não controlar, mas ter um percentual de influência na minha própria reputação, seja uma marca ou uma pessoa.